Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem do fundo? Para mim foi uma... Bom, no meu relógio são exatamente 12h50. Foi só para ver se vocês estavam prestando atenção. Eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou um dos responsáveis pela Consiste. Sejam bem-vindos ao 9º Lanchim que nós realizamos esse ano e ao evento de número 284 que realizamos ao longo da nossa história. Vamos lá, Moisés. Os nossos eventos são 3x3. São 3 focos. O primeiro foco, vamos lá? Certamente foi e sempre será a nossa equipe. Nós queremos que o nosso dia, que todo dia seja diferente. E esse é um desafio gigantesco. Só queremos isso. Nós descobrimos que somos diferentes. Todos nós somos. Mas assumir isso é preciso ter coragem. O segundo é aqueles que pagam as nossas contas. Nós não queremos ter só uma relação comercial, isso é pouco. O sistema capitalista ganhou para o comunismo. Só tem 2 países comunistas: Cuba e a Coreia do Norte. Quando conhecemos alguém, nós dizemos: quero você como cliente. Esse é o primeiro passo. Depois nós queremos transformar isso numa aliança. Uma das palavras proibidas aqui é parceria. Soa mentira. Temos que ser aliados. E depois a parte mais gostosa, transformar essa aliança numa amizade. Eu me lembro que meu pai me disse, minha mãe, amigos são aqueles que foram colegas no primário, então nós não podemos mais ser amigos, porque praticamente tem poucos aqui que foram meus colegas. E temos conseguido quebrar essa rotina. Costumo dizer que eu sou um homem rico. Tenho mais de 5 e trabalho certamente com 2. Mas também 3 são, vamos lá? Bom, antes que eu ia esquecendo, o terceiro foco é o mercado. Nós temos que retribuir para a sociedade uma boa fatia que ela nos dá, e nos dá muito. 3 também são os objetivos. O primeiro deles é aprender todo o tempo. Aprender, inclusive, é desaprender, o que não é fácil. Um dos livros que está ali na minha mesa é O Poder do Hábito. E quando o hábito não é bom, chama vício. O segundo ponto é celebrar a vida. Uma das nossas frases preferidas, e temos muitas, é: horário é para cumprir, 10 para 1, meta é para superar e a vida é para celebrar. Terceiro, construir uma rica rede de relacionamento. A nossa vale ouro em pó. E olha como é a vida. Esse mico vocês vão ter que dividir comigo. Hoje eu estou fazendo 280 anos. Hoje é meu aniversário. Eu sou um pouco mais novo do que aquele famoso cantor baiano que dizia que nasceu há 10 mil anos atrás. Cada ano de Consiste vale por 10. Vamos lá, Moisés. Aí está o nosso site. Cada vez eu gosto mais dele. Construído e mantido com muito amor. Inclusive, uma das abas do nosso site é uma TV que está transmitindo agora via web. Muitas pessoas passaram a preferir não vir, e cada vez mais, na busca de melhorar o trânsito de Salvador, essa pequena ladeira aí do lado, que sempre era usada, agora é proibido, as pessoas já não podem mais porque serão multadas. Mas nós gravamos e depois está disponível, todos os lanchins. Mas no nosso site também está detalhadamente o nosso carro-chefe, que é uma solução revolucionária. Essa solução não é para saltos incrementais, claro que ela faz isso, mas para saltos quânticos. E agora vocês vão ver um pouco do que o mercado tem falado a nosso respeito. Por favor. Para mim foi uma alegria muito grande, porque eu passei a usar o trabalho que eu sempre acompanhei da Consiste. Então eu precisei de fazer uma divulgação
do meu novo livro, eu vinha num livro de bastante sucesso, chamado Histórias da Bahia, Jeito Baiano, que até hoje continua sendo o livro mais vendido na Bahia. E com o segundo livro, que é Baianidade, Baianadas, Balanandãs e Mandingas, em que eu falo da Bahia, nas origens das festas de Largo, eu falo das lutas pela independência da Bahia, falo de gente, falo de intelectuais e personalidades que compuseram o que se chama de baianidade, e foi um sucesso absoluto. Foi muita gente, quase o dobro das pessoas que tinham ido no meu primeiro lançamento, só usando o XTR. Portanto, eu acho que valeu a pena ter usado esse processo, e eu fiz questão de estar aqui para dar esse depoimento, para revelar que o XTR não é futuro, é presente de pé no futuro. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Faria, eu sou professor universitário, empresário, escritor, e a primeira vez que eu fui apresentado ao XTR, eu fiquei muito impressionado com a solução e com o seu potencial. A capacidade que o XTR tem de transformar dados brutos em informações úteis. De modo que a partir daí eu passei a divulgar o XTR e a acompanhar a evolução dessa ferramenta. Considero difícil não encontrar uma empresa que se encaixe no perfil do XTR. Toda e qualquer empresa necessita de uma ferramenta com o potencial do XTR. Particularmente no lançamento do meu último livro, Diário de Bordo, o XTR foi utilizado na divulgação do evento. E graças à sua capacidade de associação de informações, eu fiquei muito feliz de encontrar pessoas que há muito eu não via que estavam presentes graças ao XTR. Olá, sou Ana Martins, consultora imobiliária há 7 anos. O XTR tem 1.001 funções que geram muito bons resultados na comercialização de imóveis. Já usei o rico meio dessa poderosa ferramenta muitas vezes e com sucesso. A Consiste elabora as campanhas cuidadosamente, com muita criatividade, para que as pessoas se encantem e se envolvam com o empreendimento. O retorno é surpreendente. Vivo a cada campanha e fico feliz com a quantidade de pedidos de informações que recebo e mais ainda quando fecho uma venda. Você precisa conhecer o serviço da Consiste e usar o marketing direto do XTR. Você vai se surpreender. Eu sou Leonardo Cardoso, trabalho com informática há aproximadamente uns 20 anos. Hoje estou como gerente regional da TI Safe, uma empresa especializada em segurança em tecnologia da automação na indústria pesada. Conheci o XTR através dos amigos da Consiste, uma ferramenta que me surpreendeu positivamente. Da mesma forma que Cloud Computing um dia foi tendência e hoje é realidade cotidiana, o Big Data ainda está nessa fase de transição, já no final, para entrar no nosso cotidiano também. E o único sistema que eu vi funcionar já em produção, que trata dados não estruturados na nuvem, é o XTR. O XTR tem uma capacidade imensa de gerenciar esses dados, fazer projeções e também conseguir, em pequeno tempo de resposta, entregar ao usuário a informação já refinada e rica do que ele está precisando. O XTR é desenvolvido na plataforma IBM Notes, já consagrada há muito mais de uma década, utilizada em grandes empresas, pelo menos nas 500 maiores empresas do Brasil, o Notes está presente. Uma plataforma simples e eficiente, que tem como front-end a possibilidade de entrega em navegadores de internet. Independente do sistema operacional, o front-end pode ser um Safari, um Internet Explorer, ou até mesmo um Google Chrome. O XTR possui aderência a qualquer nicho de mercado, oferecendo um suporte estratégico à tomada de decisão por parte dos gestores. Me surpreendeu também muito positivamente a resposta que tive ao usar os serviços do XTR Consiste na divulgação dos eventos da TI Safe. Sou Eduardo Oliveira Santos, cidadão da Paz.
Quando vi o XTR pela primeira vez, fiquei assustado. A Consiste construiu uma obra de arte e a equipe é entusiasmada com a sua construção. Mas que empresa poderia usar esta obra de arte para o período? Um executivo que precisa de ajuda para ampliar a sua competitividade. Quando vi a dimensão, foquei em uma prestação de serviço. Quantos políticos não desejam ter essas informações sobre seu município e do estado? O XTR abrange um universo grande. Tudo que uma empresa precisa, o XTR tem, e o que não tem, a Consiste pode desenvolver. Realmente é um produto sensacional. Bom dia, sou Edmundo Calazan, gerente administrativo da ZEB, Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia. Comecei a usar a solução da Consiste há 12 anos, o que colocou a nossa instituição como uma referência baiana e nacional como fonte de informação. Éramos consultados muitas vezes para suprir informações sobre o setor de saúde privado, respondendo com velocidade, dando informações que não eram facilmente encontradas em órgãos governamentais e entidades de classe. Recentemente usamos o XTR para divulgar a convenção da ZEB com sucesso. Nós multiplicamos os resultados facilmente usando o trabalho da Consiste. Eduardo Moraes de Castro, empresário há mais de 50 anos. Conheci a Consiste há aproximadamente 10 anos, quando seu representante me foi levar as últimas novidades que eles produziam. Fiquei muito satisfeito porque aquilo que a gente interpreta que só pode existir em países altamente desenvolvidos foi concebido por uma empresa baiana e por técnicos baianos, um orgulho para nós. Impressionou-me o XTR pelas suas características altamente positivas, em que qualquer empresário de qualquer segmento poderá utilizá-lo de uma maneira altamente produtiva. Bom, senhores, por causa disso tudo e mais alguma coisa, que o slogan que nós adotamos desde o primeiro momento foi esse. Quem ama o que faz não trabalha. Vamos em frente. Todo lanchinho tem uma palavra. E o desse, mais do que uma palavra, foi um estado de espírito que eu vivi há uma boa quantidade de anos. Naquele momento eu estava assim, vivendo um momento muito duro, sobretudo no meu casamento. Precisava me fortalecer, já tinha tomado algumas decisões, mas tinha que levá-las à frente. E Jorge, um amigo e irmão de muitos anos, me disse: Marcos, você vai ter que me dar 10 dias, inclusive dentro do carnaval. E foi assim que eu fiz, e fiz o primeiro trabalho com o Gervásio, chamado de maratona. 10 dias. Lá eu descobri que eu era normal. Algumas pessoas têm dúvida. Mas foi muito bom. Sucedeu a isso alguns trabalhos individuais, outros em grupos, até que eu descobri que faltava alguma coisa para a nossa empresa. E construímos, com Moisés, com Jorge, com o próprio Gervásio, uma maratona chamada Permissão para Ser Feliz e Ganhar Dinheiro. Resultado, quando eu saí da maratona, a primeira coisa que eu fiz foi entrar numa revenda de automóveis e trocar o carro. Então, se alguém está pensando em ter uma conta bancária parecida com a de Warren Buffett ou de Bill Gates, procure em Gervásio. Tá bom assim? Mas aquele momento era assim, era um ser vazio. Alguém consegue ler daí de trás? Juliana, você consegue ler? Então, lê para ela. Ser vazio. A senhora consegue? Fala para mim. Pois é, para preencher esse ser vazio, por favor, Moisés. Todo seu. Boa tarde. Gente, como uma introdução dessa, muito obrigado, até a próxima. Né? Eu estou agradecido a Deus e a esses dois grandes amigos de algum tempo de caminhada, a oportunidade de estar aqui agora com vocês, com meus filhos, com meus amigos de tantos anos e tantos novos amigos chegando, que me deixa realmente sensibilizado, feliz e estimulado a trocarmos essas ideias.
De perto, ninguém é normal, nem eu. Quando Jorge me propôs esse tema, lógico, a reflexão é uma faculdade que todos nós temos que fazer o tempo todo, a cada momento. Então eu entrei na minha reflexão. E agora? De perto ninguém é vazio, ninguém é normal. Eu já misturei com vazio, porque de perto todo mundo é vazio. E aí eu comecei a refletir e a somar e a buscar o conteúdo para essa fala, que eu espero que para mim seja um divisor de água nesse momento da minha vida. Tudo na nossa vida tem um porquê. De perto ninguém é normal. É um paradoxo. Igual a persona e sombra. Todos nós sabemos que somos uma persona, uma imagem, mas temos uma sombra. O grande Jung já ensinou isso pelo mundo inteiro a milhões e milhões de pessoas. De médico e de louco todo mundo tem um pouco. Sabemos disso há muitos anos. Tenho virtudes e defeitos. Ok, todo mundo tem virtudes e defeitos. Anjo e demônio. Todos nós somos um lado anjo e um lado demônio. E como um reforço, nós temos aqui um grande símbolo de todas as correntes espirituais em todos os tempos, que nos mostra que nós temos, ou nós somos, uma saúde, uma amplitude, uma vitória, tudo de bom que existe no ser humano, ou tudo bom que o ser humano é. Mas, em compensação, nós temos um pontinho dentro de nós que, a qualquer momento, ele pode expandir. Por outro lado, nós temos um outro lado negro, mas temos um pontinho branco, que, em algum momento, ele também pode expandir. E aqui representa o grande movimento universal. Então, tudo começa, evolui, diminui, e é esse ciclo que existe, respondendo também por que de perto não somos normais. Quando nós nos aproximamos do outro, o outro é um catalisador. Nós somos catalisadores uns dos outros. Ouvimos isso, todos nós sabemos por uma outra forma, que o outro é o nosso espelho, no qual nós nos projetamos, no qual nós nos identificamos. E como nós somos realmente essa bipolaridade, esses paradoxos, então é diante do outro, é tendo o outro como catalisador, que as minhas não virtudes, que o meu lado negro, que as minhas dificuldades aparecem. É muito comum nós ouvirmos pessoas falar que, num relacionamento, quando estão à distância, conversam, brincam, é tão legal quando está longe, mas, de repente, quando se aproxima, as coisas se modificam. Alguém já ouviu isso aqui? Não é coisa muito de Salvador, nem de Brasil, é coisa mais do outro mundo, né? Então, por que a distância é mais fácil? Por que a distância se sorri? Por que a distância se troca ideias, se aprofunda conversas e, de repente, quando se aproxima, as coisas complicam? Então, isso é muito comum em algumas relações e que eu tenho ouvido, tenho participado desse contexto. Passe. Eu quero convidar cada um de vocês a ir adentrando paulatinamente em processo de reflexão. Na realidade, eu estou trazendo uma série de focos para que cada um possa refletir depois e ir encontrando tantas e tantas respostas. Mas, como falei, por que então que de perto nós não somos
normais. É de perto, é na convivência, é no estar junto, é na troca energética constante, é o espelho, é o catalisador que faz com que as nossas dificuldades surjam. E onde estão essas dificuldades? Um foco que eu acho necessário trazer é que todos nós temos a curiosidade de, quando compramos um aparelho desse, estudar para ver como funciona, ver como é. As crianças, com seu mundo de curiosidade, até desmonta tudo e transforma em 10 aparelhos. Nós compramos um celular e, de repente, pegamos o manual para entender, para ver todos os detalhes. Compramos um carro e buscamos... Enfim, nós estudamos como funciona quase todas as coisas quando temos acesso. Só que isso não acontece com nós. Nós conhecemos muito mais a tecnologia do que a nós mesmos. Para mim, isso é um dos fatores primordiais para que a gente possa mudar a nós e contribuir com a mudança do mundo, à medida que contribuímos com a mudança do outro, com qualquer que seja o recurso. Existem milhões e milhões de recursos. E quanto mais o recurso é mais sutil, mais fácil, mais leve, mais atinge. As armas mais pesadas geralmente não têm um grande efeito quando tem as mais sutis. Então, começamos com a ideia de que precisamos nos conhecer mais. Precisamos nos conhecer tanto quanto conhecemos esse aparelho ou tantos outros. Nós não temos uma cultura de nos conhecermos. Nós temos uma cultura de conhecer os outros, ou pensar que conhecemos, que na realidade nós só conhecemos o outro quando vivemos com ele. Minha mãe dizia assim: se quiser conhecer fulano, more com ele durante uma semana. E nós podemos ver isso de uma forma tão fácil. Se quiser conhecer o outro, faça ao menos uma viagem de uma semana, uma viagem de 3 dias, que nós vamos conhecer exatamente o que é a outra pessoa. Então, nós temos uma estrutura igual esse prédio tem. Só que os engenheiros, os arquitetos, os pedreiros, os mestres de obra conhecem essa estrutura milimetricamente. E nós, seres humanos avançados, que estamos na escala, no topo da escala zoológica, não nos conhecemos o quanto precisamos conhecer. Então, se nós soubermos que nós temos uma estrutura psicológica que interfere no biológico e vice-versa, muitas coisas deixariam de acontecer. Certamente andaríamos por lugares diferentes, nos relacionaríamos de uma forma diferente, porque é a partir da nossa estrutura que nós podemos nos conectar com a estrutura do outro. Então, nessa estrutura, nós temos aspectos positivos e temos aspectos negativos. Então, se eu tenho essa consciência, se eu tenho um nível de consciência elevado, fica muito mais fácil compreender e entender a cada momento qual é a minha postura adequada para estar aqui. Também eu posso conhecer o outro através da sua postura e poder me relacionar no nível que seja pertinente, no nível que esteja sendo acessável. Então, temos dois pilares nesse encontro nosso. Nos conscientizarmos que precisamos desenvolver nosso autoconhecimento. Precisamos nos conhecer. Precisamos estudarmos a nós mesmos. Existem muitas teorias que nos ajudam a nos conhecermos em todos os detalhes. Não é necessário anos e anos de análise, salas de psicoterapia, o melhor terapeuta do mundo. Não é necessário isso. É muito mais necessário uma consciência desperta, um cuidado com você mesmo, um interesse, uma vontade de conhecer quem somos. Essa grande pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? E que não é respondida pela grande maioria das pessoas. Então, o autoconhecimento, conhecer sua estrutura, saber todos os detalhes dessa estrutura,
é fundamental e necessário para que sejamos mais assertivos na nossa caminhada daqui para frente. Nós vimos no início que de perto ninguém é normal. De longe, aparentemente, sim. Só que nós estamos no momento da vida, no momento do universo, que nós temos que estarmos saudáveis, tanto longe quanto perto. E principalmente perto. Porque é estando saudável perto que as nossas energias produzem melhores resultados. Ser normal à distância funciona muito, principalmente agora com essa interconexão tão aprofundada, tão significativa que nós estamos vivendo. Mas nunca a distância vai nos ajudar mais do que podermos tocar e ser tocado, olhar nos olhos e sorrir. À distância isso não acontece. E nós estamos vendo nos nossos lares isso acontecendo de uma forma assustadora. Cada filho está num quarto, o marido está no outro, a mulher está no outro, se comunicando por e-mail, pelo amor de Deus. Ainda bem que não tem ninguém aqui que faz isso. Isso é o maior absurdo. A distância dentro da própria casa. Se comunicando por e-mail, pais com filhos, casal, enfim, toda a família. Isso é um grande problema. Isso vai nos levar ao caos. Ou já estamos vivendo parte desse caos. Então, nos autoconhecermos é o primeiro passo para que nós possamos sermos saudáveis perto. Não só à distância, mas principalmente perto. Existe uma teoria que algumas pessoas aqui conhecem, eu fico muito feliz de nos revermos, que nos ensina com muita simplicidade a nós mesmos, que é a análise transacional. Tem um curso chamado Curso 101. Quem já fez o curso 101 aqui, eu já ouviu falar. Então, lembrem como que é bom o 101, como que nos ensina o beabá de nós mesmos, o ABC de nós mesmos. Mas, se você quiser, pode ir para a psicanálise, pode ir para outras linhas do conhecimento humano. O importante é que você se conheça. Por que temos um quadro de referência? Por isso que de perto nós não somos normais. Porque quando estímulos vêm ao encontro do nosso quadro de referência, isso nos ameaça. E, na grande maioria das vezes, não permitimos que nada aconteça, que se altere nada. E o que é um quadro de referência? É onde está o conjunto das nossas certezas, dos nossos conceitos, das nossas ideias, do que nos passaram, do que nós aprendemos, do que nós sabemos que é, e ainda diz assim, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Esse eu sou é uma coisa muito séria, porque nós somos o que fomos. Então, o quadro de referência é algo que tem que ser atualizado a cada período da vida. Todos nós vivemos por etapas. E as etapas da vida precisam serem atualizadas. Então, hoje, já imaginou o que é se eu não aprendesse mobilizar no meu celular e ver a internet no meu celular? Coisa fantástica. Às vezes eu comento assim, eu estou tão feliz de estar conseguindo viver essa fase. Então, temos que atualizar. Então, a nossa estrutura, os conteúdos da nossa estrutura nos leva a estruturar o nosso quadro de referência e nós ficamos presos dentro da nossa cabeça com as mesmas ideias de 20, 30, 40, 50 anos atrás, quando nós temos que nos atualizarmos dia a dia. Semana a semana, momento a momento, nós precisamos nos atualizarmos. Então, flexibilizar o quadro de referência é uma necessidade. Por que isso não acontece? Porque quando estímulos novos aparecem, nós redefinimos, damos um outro significado, e aí a vida continua do mesmo jeito, e de perto fica difícil de ser normal, porque nós temos na nossa cabeça, no nosso quadro de referência, ideias que não são compatíveis e proporcionais à realidade que estamos vivendo, com nós, com o mundo e com o outro. É a flexibilização do quadro de referência que vai nos permitir compreender até a dificuldade do outro e conviver.
e dá ideias, e dá caminhos, e dá sugestões. Então, quem tem um quadro de referência fechado, fica muito difícil de ser normal perto. Porque nós temos diálogos internos, é aquele blá, blá, blá na nossa cabeça. Eu estou conversando, eu estou falando agora para vocês, e a mãe... Deixa eu ver quem. 1, 2, 3, 25 aí de vocês estão pensando em outras coisas, está num blá, blá, blá. O que é que vai acontecer? Que hora eu vou sair daqui? O que é que eu vou fazer daqui a pouco? Mas está certo ou errado? Então, está num blá, blá, blá. Esse diálogo interno, junto, atrapalha. Como é seu nome? Eu estou aqui com Fátima, conversando com ela, olhando nos olhos, mas de repente, se o olhar dela vagar para o outro lado, foi um diálogo interno, ela está ouvindo a cabeça dela, o que está dentro da cabeça e não a mim. Então, nesse momento, nós não nos comunicamos. Nesse momento, nós podemos complicar a nossa relação. Então, o diálogo interno é algo que se processa na nossa cabeça, que na realidade são as gravações que nós fizemos desde o útero. Quando uma criança está no útero da mãe, e a mãe está ouvindo, seja o que for, a criança também está gravando isso no nível. Em algum nível está sendo gravado. E depois que nasce, vai gravar tudo o que houve durante a sua vida, o seu desenvolvimento. E até mais ou menos 7 anos, ela não tem opção, ela ouve tudo que estão falando junto dela. E isso vai transformar nos diálogos internos e no dia a dia, momento a momento, se processa na nossa cabeça. Em décimos de segundo, nós damos voltas e voltas e voltas. E isso hoje está sendo diagnosticado também pela psiquiatria como transtorno obsessivo compulsivo. Então, a obsessão do toque são os diálogos internos, de toda ordem. São pensamentos que invadem a cabeça. São pensamentos de toda ordem, que estão ligados muito mais com o passado do que com o presente. E às vezes se vai para o futuro quando se entra num outro contexto de ansiedade. Então, os diálogos internos atrapalham a gente ter uma boa relação com quem quer que esteja. Posso falar um segredinho pequeno? Como você deu alguma nuance? Por que muitos homens, no momento de estar feliz da vida, diálogo interno, vai dar certo, não vai? Aí você acaba. Diálogo interno brocha. Diálogo interno. Então, é difícil ser saudável quando estamos juntos, quando estamos perto. A distância não ameaça, mas perto ameaça. Principalmente se a intensidade dos diálogos internos for muito alta. Nós temos 3 horas. 3h30, que bom. Então, porque temos também um script com suas mensagens. Essa mensagem, essa ideia de script, uma criação de Eric Berne, um cara fantástico, talvez um dos psiquiatras mais espiritualizados que passaram por esse mundo nos últimos tempos, que tem ideias fantásticas que a gente vê num curso simples do 101 e podemos aprofundar. Não é, Harold? Script. O script hoje, para mim, está sendo correlacionado com uma ideia nova, super nova da física quântica, que fala o seguinte, que a consciência é que é a base de tudo. E eu tenho observado que se a consciência é a base de tudo, e as coisas acontecem na nossa vida e depois nós dizemos, eu não sabia, se eu soubesse, eu não deixaria acontecer. Então, eu estou correlacionando com ideias de script, que é um plano inconsciente que nós guardamos na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa memória, com suas injunções e suas permissões negativas. As injunções são tudo que você possa imaginar que foi aparentemente negado pela tradução de uma criança de até 7 anos de idade. Depois as permissões negativas. Permissão negativa, a criança vê o pai bebendo cerveja, aquilo para ele é uma permissão. Tá bom, quando eu quiser eu bebo. E muitas vezes, pai, não, quando você crescer você bebe. Então, uma permissão negativa. Então nós temos muitas permissões negativas na nossa mente, com as quais nós vivemos momento a momento da nossa vida. E quando estamos perto, isso vem à tona, porque o outro é catalisador do nosso processo. É por isso que a terapia bem feita, onde há uma relação legal dos dois, a terapia acontece na relação.
E terapia acontece o tempo inteiro. Aqui hoje, por exemplo, está sendo uma overdose de terapia. Esse contato que nós estamos tendo uns com os outros está, sim, mobilizando estruturas, está facilitando esse calor humano, essa energia que está vibrando aqui entre nós, está vibrando lá fora e vai para o mundo inteiro, vai para o Brasil inteiro. Então, com as posições existenciais que existem na nossa mente, todos nós temos, em determinado momento da nossa vida, a necessidade de deduzir que eu sou bom, o outro não é, ou eu sou não bom e o outro é. Traduzindo na linguagem da teoria, eu sou mais e o outro é menos, ou eu sou menos e o outro é mais, ou eu sou menos e o outro é menos, nem eu presto, nem ninguém presta, está tudo ruim para todo mundo, eu não posso confiar em ninguém, porque ninguém sabe mais nada para me ajudar, e isso vive na cabeça o tempo inteiro rolando. E de perto o outro é catalisador e vem à tona. Quebramos nossas barreiras, quebramos nossas máscaras, nossa persona se dissolve e o que tem dentro vem com muita facilidade. Porque nós não nos autoconhecemos para lidar com isso preventivamente. E até fazer processos que possam nos ajudar a fazer essa mudança, porque isso aqui é neurológico, isso é energético, isso é quântico. Também temos os jogos psicológicos, são as atitudes que nós temos, com toda a sabedoria, com toda a inteligência que temos, criamos situações de aborrecimento, desde um nível menor até um nível maior, onde tem brigas mesmo, e assassinatos, e separações. Por um casal, quando se separa, a separação já começou há 10, 15 anos atrás, com os jogos de primeiro grau, porque não nos autoconhecemos. Não sabemos, entre aspas, o que é que estamos fazendo, mas a nossa consciência está tramando tudo. A nossa consciência superior, a nossa consciência do ego, já nos permite saber que uma atitude que pode gerar um mal-estar pode levar a uma consequência maior. Isso é conhecimento básico. Mas muitas pessoas estão desligadas, inclusive, desse nível de consciência do ego, esse nível de consciência primária, de saber as consequências das nossas atitudes comuns do dia a dia. E ainda temos o triângulo dramático que nos leva, olha que descoberta legal, de estudiosos da análise transacional. Aqui não foi Berne, foi uma outra pessoa, o Karpman. Ele descobriu que nós funcionamos dentro da nossa sabedoria, desempenhando 3 papéis: perseguidor, salvador e vítima. Então, alguém está sempre procurando alguém para perseguir. Alguém está sempre procurando alguém para salvar, ou seja, fazer mais que o necessário, dar além do necessário. E alguém na vítima, achando que não pode viver a vida, que não tem capacidade, que não sabe pensar, que alguém tem que fazer por ele a vida toda. Então, isso aqui nos faz não sermos normais diante de ninguém, nem diante dele mesmo. Tem muitas pessoas que se olham no espelho e dizem: que absurdo, que o meu estou feio hoje, e se bate mesmo. Eu já vi gente dar palma no rosto porque está feia quando se olhou no espelho. Então não é preciso estar diante do outro para aparecer, para não ser normal ou não. Muitas pessoas sozinhas se acham não normais, se olha no espelho mesmo e se vê que não está legal. Então todos esses contextos facilitam não sermos normais perto dos outros. É assim, esse diagrama nos mostra pai de um lado, mãe do outro, e a criança desde o útero até os seus primeiros anos de vida absorvendo as incongruências. Como eu posso ser normal se nas minhas gravações, nos meus conteúdos estruturais, eu tenho mensagem que veio do meu avô, que veio do meu bisavô, e eu quero viver assim? Está no meu quadro de referência, 2013. Século 22, não é nem 20, já é 23. Tudo é tão rápido que já estamos virando de século sem ter consciência disso. Então, precisamos nos atualizar, nos autoconhecer para atualizar e podermos sermos saudáveis, próximo e à distância. E principalmente próximo, que é quando nós trocamos mais energias e ajudamos o outro a viver melhor. Por que
temos circuitos de emoções negativas. Aqui é o prato cheio do nosso encontro de hoje. Ao menos que tenhamos um mínimo de consciência para compreender que as nossas emoções são as energias com as quais nós estamos vivendo e contribuímos para a vida dos outros, inclusive dos animais e das plantas. Não podemos ser felizes. Então, nós somos um complexo de circuitos neurológicos que funcionam produzindo as emoções negativas. Negativas é pouco. As emoções destrutivas. Competitividade. Existem 2 níveis de competitividade. Aquela que eu adoro, que eu curto, que eu admiro, o esquema da consiste. E me empenho para qualificar, agradecer e criar um sistema paralelo. A consiste para nos complementarmos, para nos ajudarmos mutuamente. Essa não é competição, mas tem o mesmo título. Agora, a competição que é para destruir o outro, que é para gerar um mal-estar no outro, você já pensou o que é no dia que Ana vai casar, se arruma, bonita, maravilhosa, está namorando o príncipe encantado dela, marca o casamento, legal, bonita, linda, maravilhosa, e quando falta 2 horas para o casamento dela, a mãe dá uma crise de cólica. Competitividade. Tem muita gente que não é feliz pela felicidade do outro e cria uma situação de complicar mesmo, de gerar um mal-estar para o outro. É essa competitividade que está destruindo nós todos. E simplesmente faz parte desse contexto neurológico, de circuitos neurológicos negativos. Zanga, viver zangado, aborrecido, fechado, trancado, não mobiliza nem endorfinas. Não tem prazer nenhum. E aí vai para o psiquiatra, coitado, e ainda recebe de lá uma receita que no mínimo 3 remédios. E aí os remédios vão complicar mais ainda esse processo de zanga. Tem um diagnóstico de uma depressão, na maioria das vezes, e aí complicou uma vida, anos e anos. A raiva é a pior emoção de todas, ela está dentro do nosso cérebro, dentro de nossas células, em todos os nossos aponeuroses, desde o fio daqui, desde o topo da cabeça até o pé. Então, quanto mais circuito negativo de raiva nós exacerbamos no dia a dia, mais difícil sermos saudáveis em qualquer lugar. E aí tem uma coisa muito interessante. Não fique perto de ninguém que você sabe que está com raiva. Saia, vá para longe. Dê tchau, diga que você não está ali. Até atender o telefone de uma pessoa raivosa é prejudicial para a nossa saúde e para o nosso equilíbrio. A física quântica agora está ensinando isso e batendo o carimbo de científico. Do mesmo jeito que vimos agora, depois de milênios, os cientistas afirmarem que a meditação é a grande salvação do mundo, pelo amor de Deus. Então, a mesma coisa é essa raiva daqui, que nós brincamos com ela. Quando nós estamos raivosos, nós estamos nos destruindo. E se nós estamos raivosos, a nossa relação com o outro fica altamente contaminada, altamente destrutiva. O outro se desequilibra, porque nós vibramos na mesma frequência. A inveja, um outro processo, o ciúme nunca foi prova de amor, ciúme é raiva mesmo, e precisamos ter cuidado com isso que destrói a nós, quanto mais uma relação. Porque temos crenças negativas, nós vivemos monitorado por todas as crenças, tem crenças de toda ordem. As crenças destrutivas, as crenças negativas nos atraem, nos
retrai, nos faz desenvolver circuitos neurológicos, pensamentos e ideias, comportamentos e atitudes que correspondem à nossa crença. E a grande maioria delas são negativas. Em algum momento foi significativa, para o momento atual, nem sempre corresponde à realidade. Vamos já me mostrar, faltam 30 minutos, eu tenho mais de 2 horas de assunto ainda. Porque vivemos condicionados a padrões negativos que têm a ver com as nossas crenças. Por isso temos que nos conhecer, autoconhecimento, sabedoria, para entender o que é que está acontecendo, que nos faz não sermos normais junto dos outros. Temos o que fazer sobre qualquer pretexto. É chegado o momento que nenhum ser humano com o mínimo de inteligência e de cultura pode continuar do jeito que vinha até aqui. Agora é o momento de ou muda ou muda. Ou muda ou muda. Nós adentramos na era de Aquário no início do ano, e o que é era de Aquário? Uma vibração energética que quem não estiver com a cabeça no lugar e o pé no chão, vai ser levado pelo tsunami. Não tem alternativa. É um momento de varredura no planeta. Então nós temos que mudar agora. Nós temos que fazer, seja o que for, para que possamos mudar toda essa bagunça que nos faz ficar anormal diante dos outros, próximo dos outros, e ficarmos muito bem. E o que é que nós vamos fazer? Muito simples. Quem quer aprender, levante a mão. Ah, que bom. Diga para o outro, eu vou aprender mais do que você. Vá. Eu vou aprender mais do que você. Vamos entrar no desafio agora. Diga para o seu companheiro, eu vou aprender mais do que você. Só tem sentido esse nosso encontro se você aprender o mínimo do minimíssimo que eu estou trazendo para aqui. Gostaria que tivesse até à noite, para além do que eu estou falando, vocês também complementarem com tantas ideias lindas que eu estou vendo purilando na cabeça de todo mundo, as anteninhas mesclando aí. Então, o básico é, seja o que for que você tenha que fazer, faça, porque não tem mais muito tempo. Nós estávamos conversando sobre uma pergunta que Marco me fez lá dentro, e o futuro? O futuro é agora, é tudo muito rápido, gente. Amanhã já é hoje. E não é para viver apressado, não seja apressado, não, que é uma outra ideia da teoria. É calmo e tranquilo e meditativo, mas é agora. Uma coisa legal que nós temos que fazer, necessária, indispensável e urgente: desenvolver circuitos. Leia todo mundo. Diga assim, eu tenho, vamos lá, eu tenho, vamos botar um input. Rápido. Quais são? Amor, justiça, bondade, verdade e beleza. Esse amor vem sendo... Gente, tem 2013 anos que alguém veio só ensinar isso no mundo inteiro. E quantos de nós aqui hoje não tivemos uma expressão de amor com alguém, talvez até que nos ame mais? Então, os poetas falam, todo mundo fala, há milênios que é pregado o amor. E nós não nos amamos ainda a nós mesmos, o quanto temos que. Quanto mais amar ao outro. Então não tem mais muito tempo, é agora. Eu quero que vocês saiam daqui com essa consciência mais alargada, que temos que realmente mobilizar amor mesmo. Amor é uma energia. O amor não é só dar o beijinho e abraçar e dar o presente e dizer que deu por amor, não. O amor não é passar o e-mail e sair lá no Face não sei o quê. Não, o amor é uma atitude legal. É uma energia que se mobiliza, que ela existe dentro de nós no potencial incomensurável. A justiça, então, pelo amor de Deus, mas eu quero ir para a verdade. Nós estamos vivendo um mundo de muita mentira. E esse é um princípio, é uma lei, é uma, sei lá, é uma lei. A verdade tem que existir. E está todo mundo, e ninguém acredita mais em nada, mais em ninguém. Então nós temos que desenvolver e estimular as outras pessoas, principalmente as criancinhas que estão vivendo agora, que estão chegando,
Nós estamos agora com um grupo de pessoas lindas, maravilhosas, e são grupos de crianças, os cristais e os índios que estão aí para salvar o mundo, e os pais não estão sabendo como criar essas crianças. Estão atrapalhando as crianças que vieram com uma sabedoria para nos mudar. Então, pais precisam aprender rapidamente como se relacionar com as crianças que estão chegando agora, porque elas são divinas e maravilhosas, já vem pronta com tudo isso. Não é, meu irmão Absalom? Absalom, fique em pé, Absalom. Por favor. Absalom é o sogro do meu filho e eu sou o genro da filha dele. E que nos deram um filho lindo que é um cristal, é um índigo lindo, é um cristal lindo, é uma associação. Então, todas as crianças que estão aí agora com 2, 3, 4, 5 anos, 12 anos, 14 anos, esses adolescentes estão chegando, muito cuidado com eles, que eles já estão com tudo isso pronto e vieram para nos ensinar. Então, muito rápido, eu vou o quê? Joia. E beleza, então, pelo amor de Deus. A beleza está nas nossas atitudes, não está no salão de beleza. Está nas nossas atitudes exteriores. Isso exterioriza a cada momento na nossa relação, no nosso contato, com o olhar no olho, com ser aberto, amorável. Essa beleza. Vamos, irmão. Aqui é uma outra dádiva da existência, para nós todos acordarmos imediatamente. Considerar a não localidade quântica ou comunicação sem sinal. Nós estamos entrelaçados energeticamente aqui com todas as pessoas do mundo inteiro. Os sinais quânticos, os sinais energéticos, os sinais elétricos se processam numa velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, o tempo todo, e nós estamos conectados uns com os outros, e o sinal passa da minha cabeça para a sua à distância, sem nenhum sinal. A velocidade é rápida. Se agora você se lembrar de alguém que está na sua casa, pode ver que o celular vai tocar, porque ele vai dizer que se lembrou de você. Então, essa ideia que nós nos lembramos, e que Jung falou lá atrás de coincidência, agora é uma coincidência. Lá já era física quântica, já era não localidade quântica acontecendo, já era esse mundo de energia fluindo no espaço-tempo, sem sinal. É como nós pegamos ali o amigo está com o controle remoto, ele aperta o botãozinho e algo muda e a gente não vê nada acontecendo. Isso já vem se processando há milênios e agora está decodificado. Física quântica. Energia que se processa no nosso cérebro, se distribui por todas as nossas células e é jogada no universo. E nos comunicamos uns com o outro. Então, os nossos pensamentos são quânticos, são ondas quânticas. E aí é que tem uma coisa fantástica. Se o meu pensamento é uma energia quântica e que atinge você à distância, podendo transmitir para você a essência do que eu estou pensando. Se eu estou pensando coisa boa de mim e para mim, o que é que vai acontecer com você à distância? É assim que nós podemos mudar o outro, ajudar o outro e ajudar o mundo a mudar. A termos saúde, se nós pensamos em saúde e se nós praticamos saúde. Se nós nos amamos e praticamos amor, nós elevamos isso à distância para quem está vibrando na mesma frequência. Então, nós vibramos em frequências determinadas e diferenciadas. Por isso, necessitamos buscarmos estar com frequências boas, pensamentos positivos, ideias legais, ideias evolutivas, evoluídas, para que possamos estar bem e contribuir para o bem-estar do outro. Um outro conceito quântico é da hierarquia entrelaçada. Nós temos duas hierarquias na comunicação. A hierarquia simples, que é aquela que alguém dita e alguém obedece e acabou.
É o que vinha acontecendo. Agora, na hierarquia entrelaçada, todo mundo fala, todo mundo diz e todo mundo ouve, e se discute e se busca realmente a salvação de si e do outro. Então, o que está acontecendo agora no nosso país é hierarquia entrelaçada. Vai haver mudança, sim, que já aconteceu isso em outras épocas da vida. Então, quando todo mundo fala para todo mundo ouvir, as coisas se arrumam, se acomodam. E muita coisa melhora. Então, nós estamos entrelaçados energeticamente, quanticamente, em todos os níveis, a partir dos nossos pensamentos, das nossas ideias e da nossa fala, que transmite o nosso mundo interior, as nossas ideias, e aí vai. Temos que desenvolver o quê? Sob pena de continuarmos doentes, sob pena de continuarmos problemáticos, sob pena de continuarmos sozinhos, isolados e adoecendo. Não tem como. Me parece que até uma repetição, né? Então, temos que desenvolver padrões diferenciados nas nossas relações, centrada no amor, na compreensão, e aí vai. Aparece mais coisa aí. Um outro fator que é uma questão de inteligência. Eu faço uma associação com chakras, agora, como eu fazia e ainda continuo fazendo com fumantes. Todos nós sabemos que fumar hoje é uma questão só de inteligência, só isso. Então, ignorar os chakras é uma questão de inteligência, porque cultura todo mundo já tem. Informação todo mundo já tem sobre os chakras. Os chakras são centros de força que nós temos distribuído em um campo de consciência, que vai aparecer ali daqui a pouco, e cada chakra energizado faz funcionar bem os órgãos correspondentes. Então, cada chakra está relacionado com um órgão. E eu quero me ater um pouquinho no chakra 4, que está relacionado com o chakra cardíaco, está relacionado com o timo, que é a glândula que produz os anticorpos, que aumenta as nossas defesas. Então, quando o chakra 4 está hipofuncional, está desregulado, está com nível baixo de energia, nosso timo não está funcionando. Como consequência, nossa imunidade está baixa. E imunidade baixa é porta aberta para todas as doenças, principalmente as células cancerosas, que se produz milhões a cada momento, a cada dia na nossa vida, e é captada pelo sistema imunitário. Então, se o chakra 4 estiver baixo, nós estamos mal. E para complicar, é a falta de amor, é a falta de relacionamento, é a falta de alegria que faz com que o chakra 4 fique com energia baixa. E por isso a gente se deprime, a gente adoece e, infelizmente, a vida fica complicada por isso. Mas pensem em todos os chakras e aprendam, busquem, estudem mais sobre o chakra. Tem um monte de trabalhos que nós podemos fazer todos os dias para manter os nossos chakras bem energizados, e com isso os órgãos vão funcionar bem, e com isso vamos ter saúde. E vamos ser normal diante do outro, e diante de si, e até diante de Deus. E temos que fazer o quê? Não tem jeito. Então diga, eu vou. E você vê que é fácil. Tudo é muito fácil. É uma questão de querer simplesmente ser normal. Quem quiser ser normal a partir de hoje, junto ou à distância, vai fazer isso. Que não tem nenhum problema. Alguns de vocês já estão preocupados, e eu estou com fome, a barriguinha está doente, está na hora de comer, vou beber o quê e não sei o quê. E não se preocupa com isso aqui. E nós temos agora que sairmos daqui conscientes que isso não é um bate-papo, não é uma brincadeira, é só um despertar, que todos vocês já sabiam disso. Mas Jorge e Marcos são insistentes, às vezes eles têm que ouvir de novo, de uma forma diferente. Então, eu estou aqui cumprindo o mandato, tudo bem.
Temos que desenvolver amizade. São 5 emoções positivas e espirituais. Essa palavra espiritual, eu tenho certeza absoluta que não arrepia mais ninguém aqui. E quem ainda não sabe, quem ainda não acredita, quem ainda não alcança que nós somos seres materiais e espirituais, precisa andar rápido. Porque para a matéria tem muita tecnologia, tem muito remédio. As farmácias têm 20 mil produtos diferentes para o corpo físico que é morto, que é matado, que é massacrado pela falta da espiritualidade. Então temos que sair daqui conscientes que somos matéria e espírito. Somos um lado material e um lado espiritual, no qual está contido nossas emoções, nossos sentimentos. E que nos possibilita estarmos saudáveis nos mais diversos momentos da nossa vida. Então, seja amigável, cultive a companhia. Vá, todo mundo agora, escolinha. Vá. Não custa nada, é uma questão só de cuca mesmo e de coração aberto. Viver, treinar isso, que não nos ensinaram na escola primária, nem muito menos na faculdade, mas já vem sendo ensinado pelo mundo inteiro, há milênios. Qual é a outra? Empatia é a capacidade que nós temos de sermos igual ao outro, e nós somos igual ao outro. Todo mundo já ouviu isso, que nós somos a semelhança de Deus, e Deus é o outro, e nós somos Deus. Então, a empatia é a capacidade de nós estarmos na pele do outro, falando dessa forma tão mais simples. Então, é uma virtude. Qual é a outra? Ficar feliz, principalmente com a felicidade do outro. Não podemos sermos egoístas, temos que bater palma pela felicidade do outro. E é isso que nos possibilita, inclusive, um dia estarmos tão felizes quanto e celebrarmos juntos as nossas vitórias. Então, temos que desenvolver isso. Isso é psicológico, isso é de inteligência e é espiritual. Tem mais 2. E o que mais? Pelo amor de Deus, chega de fazer o mal aos outros. E não permita que ninguém faça mal a você, senão você está sendo responsável. Nós somos responsáveis quando deixamos que o outro pise no nosso pé. Então, não podemos fazer mal a ninguém, nem permitir que nos façam. E como deve ser a nossa vida no dia a dia, a maior parte do tempo? Mente alegre, mente solta, relaxada. Gente, a vida está acabando, amanhã já é o outro dia. Muitos de nós, daqui a 10 anos, não nos vamos nos ver mais. Então, tudo é muito rápido. E na era de Aquário, faça logo agora, não deixe para amanhã. Aquela história de faça agora não deixe para amanhã o que pode fazer agora. Agora se aplica. Vamos ir calmos e tranquilos, como eu vou falar daqui a pouco. Passe. Falta só um quadrinho. E expandir os nossos 5 corpos de consciência. Aqui é onde está o grande mistério do momento atual, e que todos nós podemos nos beneficiar com o mínimo de entendimento disso, e podemos nos beneficiar muito mais à medida que nós adentremos mais, estudemos mais, conhecemos mais, e vamos praticar o desenvolvimento de 5 níveis de consciência. Isso aqui não é uma pintura, isso é uma fotografia. Nós somos assim, isso já é ensinado há milênios. Nós não somos só um corpo, nós somos 5 níveis de consciência, onde um dele, o mais grosseiro, é o corpo. Então nós precisamos estarmos com o nosso corpo físico muito bem trabalhado, jovem, plástico, flexível, bem cuidado. E todo mundo sabe o que fazer todos os dias para estar com o corpo bom, com o corpo bem. O corpo é a sede de todos os outros níveis e vice-versa. Então,
com o corpo físico, nós precisamos estarmos muito bem todos os dias. É onde estão nossas energias, nossas forças. Então precisamos fazer nossos exercícios, tomar nosso banho, cuidar de nós, usar o nosso perfume que a gente gosta, que as vibrações são legais. Em todo perfume tem as vibrações energéticas que entram nos nossos campos e nos ajudam a ficar melhor. Então, cuidar do corpo é uma regra para que tenhamos saúde física. E aí vamos para o corpo vital. No corpo vital, como o nome já está dizendo, é vida mesmo. É no corpo vital o conjunto de todas as energias. É aí onde está a função de todos os chakras. Os chakras são centros de energia que se distribuem por todos os órgãos, por todas as células, em todos os momentos da vida. E o corpo vital é onde está essa camada de energia que nós precisamos estar com ela cada vez mais alta. Para nós alimentarmos o corpo vital, começa com os alimentos. Alimentos que têm um maior teor de energia vital. As frutas e as verduras são elementos que têm maior cota de energia vital. As verduras cozidas diminuem um pouco, a não ser que seja cozida no banho-maria. Então, essa alimentação é básica todos os dias, na quantidade que você acha que é legal para você, para que tenhamos mais energia vital. Depois, acupuntura, massagem, reiki, tudo isso ajuda a termos uma energia vital elevada. Depois vamos para o corpo de consciência mental. Aqui onde se processam os nossos pensamentos. Se nós estamos pensando negativo, nós estamos já contaminando as duas áreas, já contaminando tudo com nossos pensamentos negativos. Então, cuidar da nossa mente, fazer uma higiene mental todos os dias com relação à varredura de pensamentos. Nós temos consciência dos nossos pensamentos e nós sabemos quando estamos pensando negativo. E agora, pela não localidade, nossos pensamentos são energias que vai pelo mundo afora e atinge os nossos alvos. Então, se eu estou pensando negativo de você, a minha energia bate lá. Então, eu preciso cuidar, estar atento aos meus processos mentais, aos meus pensamentos. E tem uma coisa fundamental com relação ao pensamento. Temos a necessidade de aquietar a mente. A mente quieta, os pensamentos espaçam. E entre um pensamento e outro fica um espaço. É nesse espaço que a divindade acontece. É nesse espaço entre um pensamento e outro que o poder criativo vem à tona. E nós ficamos mais humanos, mais inteligentes e mais divinos. Por isso que o pensamento está acelerado, pare. Pare no tráfego, pare em qualquer lugar. Primeiro, pare seus pensamentos. Aquiete seus pensamentos. Observe que tipo de pensamento você está tendo. E se ainda estiver acelerado, pior. Depois, o intelecto supramental, que é um outro nível de consciência que alimenta o mental e o vital, que reflete no físico. É aqui, no intelecto, que as ideias são criadas. A física quântica está afirmando que a consciência é a base de tudo. Essa base de tudo, ou esse tudo, se processa no nível do intelecto, que vem para o mental, que vem para o vital e vem para o físico. Aí a causação descendente, as coisas vêm de cima, vêm da nossa consciência, que muitas vezes já foi confundido com Deus. Se eu estou me saindo bem aqui agora, é porque a minha consciência programou isso, me possibilitou esse nível de relacionamento que eu estou tendo com vocês. Mas se eu estou me saindo mal aqui, para mim ou para alguns de vocês, é a minha consciência que programou isso, no meu intelecto, a partir do nível que eu estou, do nível emocional, do nível energético, do nível de intenção, da minha proposta, das ideias do meu script, e
bagagem energética, inclusive, e espiritual. A minha alma pode estar aqui me influenciando com um conhecimento que ela trouxe. E assim, com todos nós, nos mais diversos momentos da nossa vida. Então, é essa consciência que nós temos que ter o tempo inteiro para que saibamos o que estamos fazendo ou deixando de fazer, que causa mal a nós e ao outro, que estamos não anormal em qualquer circunstância. Depois, o sublime ou ilimitado, que já nos conecta com algo muito mais elevado, com a divindade, com um nível de iluminação, que é a nossa grande busca. Esse quinto nível, sublime ou ilimitado, é a nossa alternativa, é a nossa caminhada, é para onde temos que ir, é onde temos que chegar, em níveis elevados de consciência e podermos viver nesse planeta ou em outro planeta, fazendo a obra que temos que fazer para que tenhamos o nosso bônus. Físico, exercícios, mental, vital, os alimentos, a meditação, os relaxamentos, as massagens, o mental, meditação, contemplação, forças psíquicas que nos ajudam, o intelecto, parar, meditar, contemplar, meditar e meditar. A meditação, gente, a meditação não é nada a ver com espiritualidade. A meditação é simplesmente um ato mecânico de parar os pensamentos, de aquietar a mente e poder ser mais inteligente, mais amoroso e mais saudável. Então, tudo que você já aprendeu, que pode ajudar a você lidar com esses campos de consciência, faça a partir de hoje. E se lhe falta algum conhecimento, busque onde quer que tenha, porque aqui é uma obrigação, é uma necessidade de cada um de nós, para que possamos melhorar a nós mesmos, contribuir com a melhora do outro através da comunicação sem sinal e termos consciência que estamos fazendo a nossa parte para um melhor planeta e um melhor final de vida de cada um de nós. Para terminar, eu quero sugerir uma prática. Você pode fazer no engarrafamento, pode fazer de manhã antes de sair de casa, pode fazer no escritório quando chegar. Um minutinho. Inspire fundo e solte. Om. Vamos fechar os olhos. Om. Esse Om, ensinado há milênios, não é nada mais do que um caminho, um meio tão rapidinho de fazer uma conexão com nós mesmos, fazer uma conexão com o que tem de mais sublime em nós, nossa alma, nossa essência, Deus, e ficarmos bem a cada momento. Deus abençoe vocês e nos acompanhe. Muito obrigado. Como sempre fazemos, vamos abrir para perguntas, mas eu quero apenas lembrar que são perguntas bem objetivas. Não é para fazer nenhum trabalho terapêutico, ok? Quem quer começar? Eu, mano. Obrigado. Gervásio, eu, na realidade, não quero fazer pergunta. Já conheço análise transacional há mais de 30 anos, já participei de várias palestras suas. O que eu quero, na realidade, usando a linguagem de análise transacional, lhe dar uma carícia positiva e condicional. O seu trabalho foi 1000. Gostei muito. Parabéns. Obrigado, Herói. Ele pegou um pouquinho do que eu ia falar. Eu também não quero fazer perguntas, doutor Gervásio. Eu não o conheço
conheci aqui agora. Aliás, conheci agora não, conheci através da Consiste, quando ele mandou o convite, que eu tive a curiosidade de ler seus textos e fiquei encantada. E disse para Carlos, eu não vou deixar de ir, porque eu gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Então, eu queria lhe agradecer. Queria lhe agradecer também, Marcos, pela colocação que o senhor fez, por tudo que o senhor fez aqui para a gente. Eu acho que todo mundo aqui vai levar um embriãozinho. Quem já tem, né, já aumenta, amplia. E eu queria também lhe dar de presente, que eu não sei se você conhece, um texto, eu vou dar um trechinho, de Cecília Meirelles, que chama Retrato. Conhece esse texto? E o finzinho dele é: em que espelho ficou perdida a minha face? Minha face. É muito lindo e eu lhe dou de presente. Obrigada. É incrível, eu pedi a palavra aqui, eu cheguei a assistir só 5 minutos finais da palestra do doutor, professor, catedrático. Se eu tomar conhecimento que você vai fazer outra palestra, mesmo sendo em outro estado, eu vou tomar um avião. Porque eu faço 12 horas de atividade física por semana. Vi na televisão que acúmulo de gordura no estômago é igual ao cigarro. Contratei logo um nutricionista para seguir a orientação. E o que Vossa Excelência, os 5 minutos que Vossa Excelência disse aí, eu vi o quanto é importante para cada pessoa ouvi-lo. Parabéns, professor. E agora eu vou pintar meu cabelo para ver se eu fico bonito assim também, viu? Eu pensei que ia ter muita pergunta. Meu nome é Luiz Marques, eu vou abrir uma pergunta. É o seguinte, existe aquele comentário que geralmente velho é teimoso. Como se a idade, ao passar, as pessoas tivessem dificuldade de se adaptarem às mudanças, e essas mudanças tão rápidas que acontecem. Existe realmente algum processo em que nós vamos engessando, e algum remédio contra esse engessamento da nossa consciência, ao se adaptar, a você abrir essa nova perspectiva, e até a nova realidade que se defronta, né? Eu queria saber se existe alguma sugestão. Isso está relacionado com o que foi falado, a ideia do quadro de referência, né? Realmente nós vivemos engessados dentro do quadro de referência. Então, qualquer estímulo que possa flexibilizar o quadro de referência, algo vai acontecer. E o maior estímulo que eu conheço até hoje é contato humano, aproximação, é consciência para fazer isso, é a coragem para buscar algo que possa maleabilizar essas ideias rígidas, esse conceito que foi significativo. Senão, não chegaríamos onde chegamos, perderíamos no caminho, pegaríamos outros atalhos. Só que é preciso a consciência para perceber que a flexibilidade agora é necessário para adentrar todos esses recursos e tantos outros, que pena que não podemos falar todos. E todos vocês sabem que tem. Então, flexibilizar o quadro de referência, principalmente no contato humano. Ninguém muda ninguém e ninguém muda sozinho. Nós mudamos no encontro. Por isso que o ser humano é catalisador do outro. Então, a sua busca pelo... Estou me referindo a você no caso, né? Então, a sua busca de contato, de flexibilização, vai possibilitar isso. Ok? Doutor Gervásio, meu nome é Edgilson, sou pesquisador. E o que nós temos relatado hoje muito na sociedade brasileira, uma violência desenfreada. Esse circuito neurológico negativo que está assim à tona, isso é um decorrer dos valores da família que foi esquecido? O que é que o senhor acha? Inclusive, principalmente, todos esses fatores, todas esses circuitos, todas essas emoções positivas, todos esses valores que foram negados no decorrer do tempo, estão sendo substituídos, infelizmente, por esse contexto. E agora, é a partir de nós, vibrando
conscientemente numa outra frequência que nós vamos conseguir neutralizar, principalmente a meditação. Tem experimentos fantásticos que confirmam que se nós mudarmos a nossa frequência mental, nós vamos atingir em circuitos. Só sai sangue. Então, e cada cena dessa que nós assistimos só reforça. Só reforça. Então, nós precisamos mudar essa cultura, mudar isso. Desenvolver o outro circuito correspondente. E é a partir de nós que isso vai acontecer. Okay? Infelizmente. Só um momento. A senhora. Pois não. Não. Agora funciona. Pode falar. Pronto. Na verdade, acho que são 2 perguntas e um agradecimento. Minha irmã mais velha, ela foi tratada pelo senhor e foi super bem sucedido. Na época, esse é o agradecimento. Na época eu era estudante de psicologia e eu fiquei bastante surpresa com a rapidez com que ela se recuperou. E ela participou de uma vivência, que foi de renascimento. E eu fiquei muito curiosa, porque o Marcos também falou que fez outra vivência. Eu queria saber mais ou menos qual é o princípio dessa vivência de renascimento. Essa é a minha primeira pergunta, o que é trabalhado. Porque eu fiquei muito surpresa mesmo com a rapidez com que ela se recuperou. E a segunda pergunta é se você oferece cursos para profissionais que queiram se aprofundar na... Eu fiquei muito feliz de saber também que sua linha tem um pouco de espiritualidade, acho que tem muito de espiritualidade envolvida, e realmente eu vi de perto a mudança e foi muito bom. Gostaria de poder trabalhar com isso também. Que bom. Obrigado por tudo, pelas perguntas e pelo comentário, e dê um abraço na sua irmã. Como é o nome dela? Patrícia. Ela veio de São Paulo, ela era deprimida. Hoje ela está em Recife, está trabalhando, está muito bem. Dá um alô para ela. Obrigada. Viu? O renascimento é um dos recursos terapêuticos que, para mim, foi o que mais me transformou. Eu fiz tudo o que eu faço com os meus clientes, eu fiz antes, graças a Deus, senão não seria a mesma coisa. Então, o renascimento é um recurso de alto potencial, porque nos leva, através da respiração, através do amor, de tudo que a gente cria, uma pessoa de qualquer idade a adentrar em faixas elevadas do desenvolvimento. Vai até o útero, vai ao nascimento e recebe toda uma ajuda, todo um preparo. Então, é um trabalho profundo, é um trabalho que mexe com estruturas neurológicas mais profundas e, com isso, possibilita uma mudança mais rápida. A senhora? Sim. E os cursos... eu estou estruturando agora uma nova etapa de cursos. Houve uma época, Jorge participou, inclusive, Jorge foi meu... Olha para Jorge lá. Imagina que aluno Jorge foi comigo, né? Jorge fez o 202, na época eu dava formação, então foi um período, depois eu entrei num outro período e agora eu estou reestruturando todo o contexto para recomeçar a dar formação, inclusive ensinando as maratonas, trabalhando com os pais para que possamos ser melhor pai. Eu tive que dar um atalho e fazer agora, 2 anos, um mestrado, que lá no início da minha vida eu preferi não tinha condição de fazer mestrado, de adentrar na área acadêmica, e há 2 anos eu precisei fazer um mestrado para justificar todo esse ensinamento que eu possa dar daqui para frente. E mais adiante eu vou configurar o doutorado para referendar essa linha de trabalho que eu desenvolvo e que eu aprendi, e que eu vivi em mim, e que eu acredito muito, porque faz o que aconteceu com a sua irmã. Mas eu estou referendando para abrir. Acho que daqui a mais ou menos 2 anos nós estamos abrindo os cursos novamente. A senhora? Pois não. O senhor falou sobre que nós temos muito a aprender com essa nova geração de crianças que já vêm prontas no que diz respeito ao amor, à amizade. O que faz com que nós possamos identificar uma criança
cristal ou uma criança índica? É só olhar para a criança, só observar, só olhar. A criança cristal, ela é um cristal. Pode ver que é fácil de fazer uma ponte. É uma criança diferente. As pessoas falam, essa criança parece que é velha, parece que é do outro mundo. Essas expressões que as pessoas usam são reais. A criança é diferente da criança que nós fomos. Ela tem um brilho, ela tem uma energia, ela tem um feeling que é diferenciado. Então, é difícil explicar essas coisas da subjetividade, mas elas são crianças diferentes. Mês passado, eu atendi um casal, veio com uma criancinha de 2 meses, aí entrou a família, o casal e uma criancinha, uma família, e eu olhei para um, olhei para o outro, mas vocês vão tratar quem é que veio mesmo, quem foi que veio trazendo. Não, doutor, viemos trazendo minha filha, 2 aninhos, um menino. Mas o que é que ela tem? Ela está dormindo e começa a ficar agoniada. E a semana passada, ou anteontem, ela ficou agoniada, aí eu fui cuidar e ela me deu um tapa no meu rosto, o pai falando, né? Aí eu pensei, bem feito. Aí ele falou, mas depois eu pedi para a mãe falar, ela disse, doutor, porque eu fico assim, eu disse, tá bom. E quando a criança vai dormir, como é que vocês estão? A gente briga quase todo dia. Certo? Então, essa é a criança cristal, ela sabe da coisa. Então, na hora que ela estava apavorada com o que ela ouviu antes de dormir, que ela acordou no pesadelinho, alguém ia para lá agora dar beijo, toma-lhe tapa. Ela sabe que ali era uma consequência do que ela ouviu 2, 3 horas antes de dormir. Então, ela sabe, elas são sábias. 2 perguntas, a mesma pessoa paga dobrado, viu? Naquela linha de aproximar as pessoas, eu penso, de maneira prática, podemos identificar os elementos que mais estão distanciando as pessoas e tentar diminuí-los ou diminuir a importância desses elementos. Eu sugeriria que a televisão é um dos elementos alienantes. Você chega num recinto, 5 pessoas ou televisão, ninguém conversa com ninguém, só assiste televisão. Isso é só um exemplo pitoresco. Claro que o Facebook também, que eu não tenho, por isso, e outros elementos. Mas eu proporia que a gente discutisse, não talvez aqui, mas que ensejasse uma análise sobre diminuir esses elementos que desassociam. Por exemplo, a segurança pública. As pessoas não se encontram nas praças. Isso é altamente prejudicial. Então, tentar até que cada um pense um pouco sobre isso e colabore para que a gente possa tentar diminuir a intensidade desses elementos desassociantes da sociedade e aproximar as pessoas mais. Né? Legal, vejo isso como um reforço. E quero acrescentar, olha aqui um afastador terrível. Não é? Gente, eu faço um trabalho em educação e às vezes os professores estão se queixando que os alunos estão na sala de aula passando a mensagem um para o outro lá no canto da sala. Você vê um casal sentado na mesa, cada um está... Então, não é um casal. Então, precisamos, a partir de nós, levar essa consciência para reverberar pelo mundo afora e podermos contribuir com essa mudança mesmo. É cada um de nós sair com esse nível de consciência para fazermos mesmo, um a um, tipo formiguinha mesmo, para chegar daqui a um tempo a gente ver alguma diferença. Última pergunta do senhor. Vou pedir que o senhor imposte a voz. O microfone aí. Pode, até que ponto... Está ligado. Até que ponto a não consolidação do nosso ego, do nosso eu, pode influenciar na nossa consciência? Porque, eu não sei se o senhor Augusto Cury trata muito desse assunto, ele nos diz a incrível, a fantástica criação do eu, a partir do momento que nós temos um eu não totalmente consolidado, as janelas, digamos, killer de nossa inconsciência podem afetar o nosso ego. Então, como é que nós podemos estar com o nosso ego suficientemente preparado para que nós não nos deixemos afetar por essa influência da consciência? Eu acho que isso aí é uma pergunta muito evolutiva. Então, o primeiro fator é a estruturação do nosso ego a partir do nosso desenvolvimento.
A cultura, a família, o aprendizado, e aí vai. Infelizmente, nós encontramos pessoas com 20, 30, 40 anos que ainda não estão com esse ego formado. Então, é preciso fazer isso. É preciso se tratar, é preciso buscar recursos e meios que ele possa realmente desenvolver. Falando de análise sensacional, como o Harold falou, existem pessoas adultamente, cronologicamente grandes, mas que são eternas crianças. Então, falta um amadurecimento do adulto, que nada mais é do que estímulo de áreas cerebrais, córtex e neocórtex, que é um treinamento, é um trabalho, é estudando, é trabalhando, é conversando, é se tratando, é quebrando pedra de manhã, rachando lenha de noite, e, de repente, o amadurecimento vem. Então, esse ego, na realidade, nada mais é do que maturação, maturidade neurológica, psicológica e emocional. Então, é uma caminhada que temos que fazer. Por isso, os pais, principalmente o pai, gente, a partir do próximo, sei lá, até acho meio de agosto, nós vamos começar com um ciclo de palestra que é Ser Melhor Pai, que é resultante do meu mestrado. Eu estou transformando, o meu objetivo é fazer 100 palestras por esse mundo para os pais e para os futuros pais. Temos que cuidar dos filhos desde pequenininho, da melhor forma possível, para que ele atinja a adolescência já com o ego relativamente formado. E quem não conseguiu ainda, tem tempo. É só buscar ajuda, buscar se trabalhar e desenvolver isso. Mas, basicamente, estudando, trabalhando, conversando, assistindo coisas e se dedicando a algum trabalho, para estimular áreas do cérebro. Essa história de desenvolver circuito neurológico é praticar aquilo. Quanto mais nós praticamos, mais desenvolvemos circuitos neurológicos. E desenergizar circuitos padronizados. Nós vivemos com padrões internalizados. Então, uma avaliação desses padrões que não condiz mais com a realidade e parar de fazer. No decorrer de um tempo, esse padrão, esse circuito neurológico se desativa em detrimento de outro circuito que foi buscado conscientemente para evoluir. Então, quem vive raivoso, passa a ser amoroso. No decorrer do tempo, tem um equilíbrio, depois predomina o que mais nós nos dedicamos. Bom. Respondeu? Gervásio, muito obrigado. Nós temos que encerrar, sobretudo, para dar gosto de quero mais. Obrigado pela presença, pelos quase 200 quilos de alimentos que nós recebemos. Sexta-feira que vem nós vamos fazer mais um lanchinho, dessa vez sobre um tema totalmente diferente, mas temos consciência que esses eventos têm que ter um grande mix. Vai ser sobre um tema bastante atual, que é o tema de direito digital. Quem vai fazer é Ana Moraes, uma advogada especialista. Vou pedir que Tâmara encerre o nosso evento e, em seguida, como sempre fazemos, vou pedir que juntemos aqui na frente para registrar, tirar a nossa foto. Por favor, Tâmara. Agora, antes de... Ok, eu quero pedir o parabéns do homem, gente, lá. Vamos lá, palmas. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, Marco. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Deus. Tâmara, por favor. Obrigado também. Gervásio, em nome de toda a equipe Consiste, obrigada por essa energia muito positiva que eu sei que todo mundo está aqui sentindo. Queria pedir para você e para Marcos, com licença, eu acho que todo mundo aqui quer um bis dessa tarde de hoje, né? Então, por favor, a gente quer você aqui de volta mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado também. Vamos tirar essa foto, eu vou pedir para carregar essas cadeiras e colocar aqui.